Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marília Araújo, biomédica, e esta é mais uma aula para a disciplina de Fundamentos e Técnicas Hematológicas. Neste momento, iremos aí conhecer, estudar um pouco sobre as técnicas sorológicas dentro da hematologia. Aí vão ser técnicas que vão estar de forma interdisciplinar, tanto na imunologia como na hematologia. Então, é uma interdisciplina que a gente chama de imunohematologia e a gente vai entender o porquê no decorrer aí da aula, certo? Então, dentro das técnicas de imunohematologia, dentro da hematologia, temos aí o sistema ABO e RH, a classificação sanguínea, que vai ser muito importante para que a gente consiga entender a próxima aula, que será banco de sangue. Então, a hemoterapia, todo o trabalho realizado lá no Hemop. Então, para que a gente entenda lá, a gente tem que compreender essa aula nos mínimos detalhes. Então, bora lá. A imunohematologia é um estudo, dos componentes ligados à imunidade e ao sangue. Por que a gente diz que o sistema ABO-RH está dentro da imunohematologia? Porque quando a gente estuda imuno, a gente está estudando presença e reação entre antígeno e anticorpo, ou seja, formação de imunos complexos, ou algo que desperte o sistema imune. E na superfície de nossas hemácias, teremos aí os aglutinogênios, que vão definir o nosso tipo sanguíneo, certo? São proteínas presentes aí na superfície das hemácias que vai definir o nosso tipo sanguíneo a partir do tipo de aglutinogênio presente na superfície de hemácias de cada indivíduo. Então, cada pessoa terá o seu tipo sanguíneo. Então, temos ainda as aglutininas, que funcionarão aí como anticorpos. Então, os aglutinogênios, eles despertam uma resposta imune. Então, por isso que a gente chama eles de antígenos, apelida eles de antígenos. Então, são, na verdade, aglutinogênios que podem despertar uma resposta do sistema imune. Por isso que podemos apelidá-los aí de antígenos. Já as aglutininas vão estar presentes no soro do paciente, ou seja, na porção líquida desse paciente. E vejam bem, se eu tenho, por exemplo, um tipo de aglutinogênio na superfície da minha hemácia e a aglutinina vai funcionar como anticorpo, eu terei que ter um contrário ao meu tipo sanguíneo. Vou dar um exemplo. Se eu sou do tipo sanguíneo A, eu não posso produzir anticorpos contra meu próprio tipo sanguíneo, o A, porque senão eu seria uma autoimunidade. Então, se eu tenho um aglutinogênio na superfície da minha hemácia do tipo A, eu terei as aglutininas no meu soro, ou seja, os anticorpos do tipo B, contra o tipo B. Então, seria aí um anti-B, certo? Então, prestem muita atenção. Se eu tenho um tipo sanguíneo, eu não vou produzir aglutinogênio contra ele, eu vou produzir contra outro, Senão eu atacaria minhas próprias células. As aglutininas atacariam as hemácias, e acabariam fazendo a lise. É o que acontece quando não tem compatibilidade de transfusão, ou quando está tudo programado, as pessoas têm o mesmo aglutinogênio, tem o mesmo fator RH, ABO e RH, porém ainda assim pode acontecer uma reação, pós-transfusional do sistema imune. Então, é justamente por isso, certo? Por algumas questões envolvidas dentro da imunohematologia, porque cada pessoa vai ter seu sistema imune muito particular, é uma coisa muito íntima de cada pessoa e é imprevisível a forma como ele vai agir. A gente pode até prever sobre algumas questões, porém, sobre algo que ele nunca entrou em contato, a gente não tem como prever. Por exemplo, se eu nunca recebi uma transfusão na minha vida e eu vou receber a primeira vez, não tem como eu saber como meu corpo vai lidar com aquilo, Se vai receber bem, se vai ver aquelas células como estranhas, enfim, eu não tenho como definir isso,
Então, os aglutinogênios vão estar presentes na superfície das hemácias, que são nossas células vermelhas. Já as aglutininas vão estar presentes no soroplasma, que são componentes da imunohematologia. Então, dentro do meu sangue eu tenho minhas hemácias, também conhecidas como eritrócitos, e na superfície deles eu vou ter aglutinogênios. E vou ter também o sistema RH, eu vou ter também a proteína D, certo? Então, nos aglutinogênios para o sistema ABO, eu terei ali A, B, né? Ou os dois, A, B, ou não terei nenhum, que serei tipo O. Isso a gente vai ver mais na frente. E além do sistema ABO, eu tenho outro sistema tão importante quanto, que é o sistema RH. Muitas pessoas confundem e acham que é a mesma coisa. Sistema ABO é uma coisa, é meu tipo sanguíneo. Sistema RH é outra coisa, certo? Então, eu tenho dois tipos de estruturas, né, presas na superfície da minha hemácia, ou não. Uma vai determinar o sistema ABO e outra vai determinar o sistema RH. Então, são coisas diferentes, cada uma na sua particularidade. E ainda solto na minha porção líquida do sangue, seja plasma ou seja soro, eu terei aí minhas aglutininas, que vão servir como anticorpos, ou seja, são defesas próprias minhas, né? E os imunoensaios, dentro da imunologia, tudo que eu faço para detectar alguma patologia, para detectar alguma reação do meu sistema imune, a gente chama de imunoensaio, porque são ensaios ligados à imunologia. Então, são exames que vão se basear na ligação específica de imunoglobulinas, que serão aí os anticorpos, com substâncias que elas reconhecem como antígeno. Então, eu posso dizer que toda substância que desperte uma resposta do meu sistema imune, ela vai ser conhecida como antígeno, certo? Então, tudo que despertar resposta imune, tudo que alertar nosso sistema imune, né? Tudo que alerte o sistema imune a expelir anticorpos, a liberar anticorpos, né? Ou mantê-los ativos, isso a gente pode chamar de antígeno. Então, tem várias definições para antígeno, a mais precisa e a mais confiável é essa. Antígeno é tudo aquilo que venha a despertar uma resposta imune, certo? É algo que pertence ou não ao meu organismo, que pode aí despertar essa resposta imune. E a gente usa essa resposta para detectar, né, para dar diagnóstico através dos imunoensaios. Então, quando eu faço um exame dentro da imunologia, eu estou estudando como o meu sistema imune reage. Por exemplo, os testes de COVID e agora sorológicos, eles estão analisando o sistema imune da pessoa. Então, se eu faço um hemograma dessa pessoa e vejo que ela está com características de infecção, além da sintomatologia, claro, e eu vou fazer uma pesquisa sorológica nela específica para o COVID, que pode ser aí para dengue, para sífilis, para qualquer outro. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa sorológica, um imunoensaio nessa pessoa, eu estou diagnosticando o sistema imune dessa pessoa. Eu estou analisando, estudando qual a reação do sistema imune dessa pessoa, porque se meu corpo foi invadido, né? Vamos usar o nosso exemplo atual aí. Se meu corpo foi invadido por um vírus, como é o caso do coronavírus, então minhas células do sistema imune vão tentar me defender desse invasor, né? No caso aí o vírus, o COVID-19, o coronavírus 19. Então, se meu corpo vai se defender dele, minhas células de defesa vão secretar os anticorpos e eu vou conseguir encontrar esse anticorpo na minha corrente sanguínea alto. Então, meu sistema imune ele é para estar ali, vamos dizer, hibernando, né? Ele é para estar ali quietinho, na dele. Então, quando ele é ativado, ele vai agir, né? Então, essas células vão secretar imunoglobulinas, que são anticorpos, e a gente vai conseguir dosar essas imunoglobulinas na corrente sanguínea. Eu vou ter IgM ou IgG, tenho ainda IgA, IgE, eu tenho uma infinidade aí de imunoglobulinas. Qual a diferença entre elas? A especificidade de cada uma, né? As características de quando cada uma vai ser ativada.
Por exemplo, vocês, quem já pagou a imunologia, vai entender isso bem direitinho. E eu vou dar um breve resumo, porque quem ainda não assistiu, né, não teve aulas de imunologia, não vai ficar perdido. As imunoglobulinas são respostas do nosso sistema imune e dependendo do que o nosso corpo está se defendendo, ele vai aumentar essa defesa específica. Por exemplo, alguns testes a princípio do COVID foram feitos procurando o IgA. IgA é uma imunoglobulina secretada quando as mucosas do nosso corpo são atacadas. Então, eu teria aí mucosas, né, da via oral, de secreção nasal. Então, eu teria aí um dano a essas mucosas. Então, a gente, quando tem danos em mucosa, geralmente secreta IgA. Porém, eu tenho também a IgM, que é uma imunoglobulina que pode aparecer numa fase inicial, vamos dizer assim, um momento de contaminação, alguns dias depois, até o pico dessa doença, eu vou ter um IgM aí ativo. Então, por isso, quando a gente pega um exame que está IgM positivo, quer dizer que aquela pessoa, naquele momento, seu sistema imune está produzindo IgM para se defender especificamente, no caso aí do COVID, né? Meu sistema imune está produzindo IgM em excesso para me defender do coronavírus. Quando esse sistema imune consegue resolver o problema, ou seja, a infecção, ele começa a voltar, porque ele não pode ficar ativo sempre, senão teríamos doenças autoimunes. Então, ele realiza a função dele e depois ele volta ao estado normal dele, que seria assim, vamos dizer, hibernando. Então, ele volta lá para o sistema, volta lá para a fase inicial dele, né? A fase natural, normal dele, e isso ele vai regredindo. Então, a gente vai ver, se fizer um exame alguns dias depois, que o IgM não positiva mais, porque ele voltou ao seu estado normal. Aí agora, quem positiva é o IgG, porque é uma imunoglobulina de memória imunológica. Então, quer dizer que se você for vacinado, ou se você entrou em contato com alguma infecção, ele vai positivar, porque ele é uma imunoglobulina de memória imunológica, certo? Então, quando a gente vai pesquisar um imunoensaio, eu estou pesquisando o encontro, né, a interação entre antígeno e anticorpo. No caso, se eu pego uma infecção viral, quem é meu antígeno? O vírus, que está despertando o meu sistema imune. E meu anticorpo é a defesa do meu sistema imune contra aquele invasor, certo? Que seria aí a imunoglobulina. Então, imunoensaios podem ser realizados para detectar, medir um anticorpo ou um antígeno no sangue ou em outros líquidos e fluidos do nosso corpo. Eu tenho aí interações entre antígeno e anticorpo que podem me dizer uma infinidade de diagnósticos, certo? Eu posso quantificar, ou seja, se eu fizer um exame quantitativo, vai me dizer quantos decilitros, ou enfim, a unidade de medida que for, existe daquela substância, daquela imunoglobulina no meu sangue. E existem os testes que são qualitativos, que só vão dizer se é positivo ou se é negativo, como é o caso dos testes rápidos. Eles não quantificam, eles só dizem se é positivo ou se é negativo, né? Já outros, como sorologia por quimioluminescência, né, a imunofluorescência, elas podem me dizer aí a quantidade, né? Dar um valor para aquele anticorpo. Então, eu tenho aí dentro da imunologia que a gente realiza também essa testagem, tanto em pré-transfusional, como a gente realiza esses testes também quando, menos o beta, né? Quando a mulher está fazendo um pré-natal, por exemplo, também. Então, a gente faz testagem dentre, né, os exames da imunologia que a gente utiliza aí amostras de sangue. Eu tenho o VDRL, que é testagem para sífilis, né? Testagem de triagem para sífilis. Tenho aí a PCR. Eu tenho dois tipos de PCR. Vejam bem, para não confundir. Existe a PCR, a proteína C reativa, que é uma proteína, né, que a gente libera quando é uma proteína produzida pelo nosso corpo, pelas células do nosso corpo, quando estamos passando por um momento de infecção.
E eu tenho a reação em cadeia da polimerase, que é o teste aí padrão ouro, no caso para o COVID. Ele é um teste de biologia molecular que ele vai detectar a ação da polimerase, no caso aí detectando o material genético do vírus ou de qualquer outro que a gente esteja investigando. Aí existe essa diferença, PCR, proteína C reativa, que é uma proteína de fase inflamatória, né, que a gente dosa facilmente, e eu tenho a reação de cadeia em polimerase, que é um teste de biologia molecular, que é um teste para a gente analisar partículas aí genéticas desse invasor, certo? Aí eu tenho o FR, que é o fator reumatoide, para detectar artrite reumatoide, que inclusive é uma doença autoimune. Eu tenho o HIV para determinar aí, se a pessoa é positiva ou negativa, né, para HIV. Tem o beta-HCG, que é um teste também imunológico, porque eu vou dosar aí, faz parte, né, da imunologia, que eu estou dosando aí hormônios da mulher, né, que podem geralmente estão elevados quando a mulher está grávida. Pode estar elevado também em algumas outras situações, como tumores de células germinativas, distúrbios, alguns tumores benignos também, eles produzem beta-HCG. E tem uma classificação do sistema ABO-RH, que é o que está interessando para a gente nesse momento. E é o que a gente vai aprofundar a partir de agora. Então, tivemos aí um breve resumo sobre imunologia, para relembrar quem já viu, e para quem nunca viu imunologia, já tem aí um suporte para conseguir assistir e entender daqui para frente o sistema ABO e RH, certo? Então, quais são os conceitos? Eu vou ter um encontro de antígeno e anticorpo, que a gente chama de aglutinação. Então, tudo que reage entre antígeno e anticorpo, quando eles se encontram. Então, se eu tenho um antígeno que se encontra com anticorpo, a gente chama isso de imunocomplexo. Se eu tenho a formação de um imunocomplexo, eu tenho uma aglutinação, o que é diferente de coagulação. Coagulação, como a gente já viu, é quando eu tenho ali formação de rede de fibrina, formação de coágulo, né? Ativação dos fatores de coagulação. Então, dentro da imunologia, o termo que a gente usa é aglutinação, certo? Que é o encontro de antígeno e anticorpo. Esse encontro, eles são expressos de várias maneiras, certo? Mas a gente não vai se aprofundar agora, porque isso é da área de imuno. Então, a aglutinação que acontece no sistema ABO-RH é uma aglutinação direta, porque ela acontece em reação ao que está presente na superfície da hemácia, né, que são os aglutinogênios, que são naturais nossos. Então, quando esse aglutinogênio já está presente, né, a gente diz que é uma reação direta. Então, eu vou ter tipos de aglutinogênios. Então, na superfície da minha hemácia, eu terei aí tipos de aglutinogênios diferentes. Eu terei tipo A para quem é tipo sanguíneo A. Eu terei B para quem é tipo sanguíneo B. Eu terei A e B para quem é tipo sanguíneo AB. Se eu não tenho nenhum, eu sou tipo sanguíneo O. Essa letra O foi escolhida justamente porque quer simbolizar o zero. Só que como todos os outros eram letras, A, B e AB, se eles colocassem zero, ia ficar um pouco fora de estética. Então, por incrível que pareça, o O é só para simbolizar e ficar mais parecido com o zero, porque é quando a gente não tem nenhum tipo de aglutinogênio na superfície de hemácia, então a gente é O. Aglutininas, ou seja, os anticorpos, né? Eu tenho tipo A e tipo B. Então, eu tenho um ou eu tenho o outro, certo? Ou eu não tenho nenhum. Vamos entender isso mais para frente. Então, quais são os tipos sanguíneos? Tipo sanguíneo A, B, AB e O. E fator RH? Eu só tenho O positivo ou negativo. Se eu tenho o antígeno D aí na superfície da minha hemácia, eu sou positivo. Se eu não tenho, eu sou negativo. Lembrando que existem vários outros sistemas
eu tenho DUF, QEL, vários outros que não são comuns. Então, a grande maioria da população, não só daqui do Brasil, mas de todos os países, ela tem tipo sanguíneo ABO e RH, certo? Porém, existem outros sistemas que quando é detectado, né, outro tipo sanguíneo nessa pessoa que não sejam esses, ele deve passar por um detalhamento, passar por uma análise mais específica, onde vai ser analisado todos os fatores genéticos, onde vai ser analisado aí um perfil dessas hemácias, para que a gente defina na certeza a que tipo sanguíneo essa pessoa pertence, porque ela só vai poder receber transfusão dela. São raríssimos, porém existem, certo? Então, tem que estar sempre... os hemópis têm que estar sempre interligados, porque se uma pessoa dessa precisar de um tipo sanguíneo, vai ser raro encontrar. Então, eles têm que saber quem são as pessoas para um poder doar para o outro. Aqui eu tenho para vocês visualizarem melhor o que a gente falou. Eu tenho essas bolinhas, né? Aqui eu tenho a hemácia e digamos que essas bolinhas aí são os aglutinogênios, né? Então, se eu tenho tipo A, eu terei um tipo de aglutinogênio. Se eu tenho tipo B, eu terei outro tipo. Se eu tenho os dois, eu sou AB. E se eu não tenho nenhum, se minha hemácia é lisinha, sem nenhum aglutinogênio, eu sou tipo O. E é só lembrar que eu vou produzir o contrário, anticorpo, o contrário do que eu sou, né? As aglutininas, né? Que serão os anticorpos. Então, se eu sou A, eu vou produzir o contrário, que é B. Se eu sou B, eu vou produzir A. E se eu sou AB, eu nem posso produzir A nem B, porque senão eu estaria contra mim mesmo. Então, quem é AB, ele não possui anticorpos contra a superfície de hemácia. Já se eu sou tipo O, eu nem tenho A, nem tenho B. Então, eu posso ter anticorpos dos dois tipos, certo? Lembrando que, quando a gente faz um exame para detectar o grupo sanguíneo, a gente chama de exame direto, né? Para testagem de ABO e RH. Eu estou pesquisando na superfície da hemácia. Aí existe a prova reversa, que a gente pode fazer e que geralmente só é feita no hemop. Então, se eu faço, ou quando se tem alguma dúvida, né, e não conseguiu se definir o resultado fazendo a direta, que é a convencional, aí a gente faz a prova reversa, que é na parte líquida, né, no soro ou no plasma desse paciente. Então, vamos lá. Eu terei aí o fator, o ABO, né, e o RH. O sistema ABO, como a gente já viu, são aglutinogênios de superfície de hemácia, que vão definir se a pessoa é AB, AB ou CO. E eu tenho aí o sistema RH, que é um sistema importante que foi descoberto porque ele também causa a maioria das reações dissatisfatórias, né? As reações ruins que podem acontecer aí pós-transfusionais. Então, quando se descobriu a transfusão, algumas davam certo e outras davam errado. Então, os cientistas começaram a estudar o que é que acontecia. Aí viram que uma pessoa tinha que ter o sangue igual a da outra para ter mais sucesso. Só que às vezes acontecia de mesmo tendo sangue igual, ter reação transfusional. Foi aí que foi descoberto o sistema RH, que era quem causava e quem causa a maioria das reações transfusionais, que causa também aí as reações entre mãe e filho de sangue incompatível. A gente vai ver isso mais na frente. Então, é um importante antígeno, né, conhecido como D, presente no sangue de determinadas pessoas, no caso aí presente nas hemácias, cuja presença significa a classificação de RH positivo, e as pessoas que não têm será RH negativo. Então, eu tenho anticorpos anti-RH ou anti-D. Como ocorre sensibilização? A gente chama sensibilização quando o meu sistema imune foi alertado para algum antígeno aí do sistema ABO e RH, geralmente do sistema RH. Então, são as incompatibilidades de sistema RH. Ou seja, quando eu tenho um sistema RH diferente, né, e ele causa reação do meu sistema imune, como é no caso de gestação de mãe e filho de sistema RH diferentes ou transfusões.
às vezes não tem, né, no banco de sangue o tipo transfusional que a pessoa precisa. Então, pode ser transfundido para a pessoa um sangue que não é igual ao dela, porém que é compatível, né? Então, a pessoa pode receber sangue que não é o seu tipo sanguíneo, porém, isso vai ser em último caso, e toda transfusão é só se a vida do paciente depender daquilo, certo? Porque temos grandes chances aí de ter reações transfusionais. E elas são bem sérias, então se evita ao máximo na transfusão e, em último caso, é que ela é realizada e deve ser bem analisada, bem estudada, né, e analisar todos os fatores para que possa ser feita. Então, existe toda uma equipe por trás de uma transfusão. Anticorpos e reagentes. Quando a gente vai fazer esse exame, quando a gente vai realizar essa técnica, eu vou usar aí reagentes, né, preparados para que a gente possa identificar. Então, aqui eu estou usando os antissoros, né, que vão reagir com a superfície da minha hemácia, formando o encontro do antígeno e do anticorpo, ou seja, aqui vai fazer o papel do soro, né, do anticorpo, e na superfície da minha hemácia estarão os antígenos, que serão o sistema ABO ou RH. Então, eu tenho o anti-A, o anti-B, né, o anti-AB. O anti-AB não é obrigatório, certo? Ele não é obrigado a gente utilizar o AB se a gente estiver trabalhando com soro monoclonal. Agora, existem esses mesmos soros que são policlonais, o que não são muito utilizados hoje em dia porque eles podem dar reação, né? Uma reação cruzada. Então, os mais utilizados hoje em dia são os monoclonais. Se eu estiver trabalhando com esses reativos aí, esses vidrinhos que vocês estão vendo, que esteja o nome escrito neles, monoclonal, eu não sou obrigada a fazer o AB. Eu posso fazer só A e B. E o anti-D, né? O fator RH também. Mas existem aí outros, por exemplo, quando a gente tem suspeita de sangue negativo, quando a gente quer definir se a pessoa é ou não RH negativa, a gente tem aí outros, tem o soro de Combs que a gente utiliza, eu tenho as hemácias para fazer a prova reversa com o soro do paciente, tudo isso vocês vão entender melhor quando a gente for para a prática, certo? Então, a classificação direta do sistema ABO-RH, também conhecido como teste de Vincent, tem o objetivo de pesquisar e de classificar os antígenos de superfície de hemácia, né? Tanto para o sistema ABO como para o sistema RH. E tem também a finalidade de facilitar aí, o encontro de doador e receptor, certo? Necessidades de pesquisa. A gente vai ter um método através da aglutinação direta. A aglutinação, lembrando, é quando eu tenho encontro de antígeno e anticorpo, e direta é quando esse antígeno já é presente de forma natural. E eu tenho as aglutinações indiretas também. Então, eu terei aí, no sistema ABO, eu terei aí direta e indireta, dependendo de que testes eu vou fazer. Eu tenho os antissoros, que são aqueles vidrinhos que a gente acabou de ver, e eu utilizo eles junto com a amostra. Eu tenho duas formas de fazer a classificação do sistema ABO-RH. Eu posso fazer uma em lâmina, que é a mais utilizada, ou eu posso fazer em tubo, que é a mais confiável. Então, dentro de grandes rotinas, dentro, por exemplo, de um hospital maternidade, que eu tenho aí uma rotina muito grande, né, de bebês e de mamães para fazer esses tipos de exames, ou que eu tenho aí um sistema público de saúde ou particular de saúde que recebe uma demanda muito grande de sistema ABO-RH, fazê-los em tubo dificultaria a vida. Então, o mais preciso é se fazer em tubo, porque a gente lava as hemácias, a gente usa, diminui aí a possibilidade de ter reação cruzada quando a gente faz em tubo, certo? E quando a gente faz em lâmina, eu tenho uma chance aí de ter uma reação cruzada e dar um tipo sanguíneo diferente do que realmente é. Mas, numa rotina grande, a lâmina é prática e o resultado para a gente é em segundos. Já no tubo, eu vou precisar centrifugar, vou precisar fazer a suspensão de hemácia com soro fisiológico. Então, geralmente, o que é que se faz?
se faz em lâmina, e quando há dúvidas, se faz em tubo. Ou quando o sangue dá RH negativo, aí repete ele em tubo para fazer o resto das provas, pesquisa de fraco e as outras provas até o fim, certo? Então, se eu perguntar a vocês qual é o mais confiável, é em tubo, porque ele elimina interferências. Se eu pergunto qual é o mais utilizado, é em lâmina, porque ele vai dar uma resposta mais rápida a gente, porém, ele deve ser confirmado. Existe hoje em dia ainda algo mais prático que é um pouquinho mais caro, né? Mas é bem mais prático. Existe o cartão com os pocinhos, ele já vem pronto e você só coloca os reagentes e tem uma centrífuga específica para ele. Então ele já vem, eu vou mandar uma foto depois para vocês. É um cartão para tipagem sanguínea. Ele é em gel. O EMOP utiliza ele, é a tipagem sanguínea em gel. Já os laboratórios convencionais geralmente vão utilizar esse aí que a gente conhece na rotina do dia a dia, que é esses vidrinhos, né, reagentes antissoros. Aqui eu tenho duas imagens mostrando como seria o teste em lâmina e mostrando como é o teste em tubo. Essa bolinha aí que a gente pode chamar também de botão de hemácia, são as células, né? Eu encontro aí, houve o encontro do antígeno do anticorpo e eu fiquei, essa parte é só o reativo e aqui eu tenho a formação do imunocomplexo. Na lâmina pode acontecer assim, porém geralmente fica um craquelado quando dá positivo e quando dá negativo fica o sangue normal. Vocês vão entender melhor quando for para a prática, mas eu vou mostrar outra imagem também. Então, técnica para identificação pode ser através de 2 métodos, na verdade de 3, lâmina, tubo ou cartão em gel. Classificação em tubo. Antes da coleta, a gente identifica os tubos, né? No caso, se você está fazendo essa coleta para tipagem sanguínea, a gente utiliza a coleta feita com EDTA, lembrando que é um anticoagulante de escolha para hematologia, porque conserva as células por mais tempo. Então, eu vou fazer uma coleta padrão ou uma coleta a vácuo, vou utilizar anticoagulante, de preferência o EDTA. Quando eu colocar essa amostra no tubo, eu vou homogeneizar e depois eu vou encaminhar para o laboratório. Aí eu vou fazer a preparação dos tubos, vou riscar, né, pegar os tubos de vidro limpos e vou colocar em cada um com aquele marcador permanente cada reagente que eu vou utilizar em cada tubo. Então eu vou botar anti-A, né, no caso a gente bota só o Azinho, B, AB e RH. Se não usar o AB, botar AB e RH. Alguns lugares botam D, porque é o antígeno do RH. Então, basicamente, eu tenho 3 ou 4 tubos, cada um deles eu vou botar que reagente eu vou utilizar. Quando tiverem todos identificados, eu vou preparar a suspensão de hemácia. Existe outra forma de se fazer. Essa é a mais simples e a mais rápida. A gente faz uma suspensão de hemácia, que é a gente misturar o sangue do paciente com soro fisiológico. Por isso que a gente diz que a gente lava a hemácia. Porque basicamente o soro é cloreto de sódio, né? E ele vai eliminar aí interferências que estejam presas na superfície da hemácia, vai desprender elas e assim eu tenho os epitopos, né, dos antígenos aí prontos para receberem, fazerem a ligação do imunocomplexo. Então eu vou fazer a suspensão de hemácia a 5%, que é uma gota de sangue, o que vale aí a 25 ou 50 microlitros, e eu tenho aí 1:20, então eu vou colocar o resto de soro fisiológico em cada tubo. Então, para a gente fazer a suspensão de hemácia a 20%, a suspensão de hemácia a 5%, me desculpe, eu vou colocar uma gota de sangue total do paciente, né, homogeneizado e colhido com EDTA, e vou colocar 19 gotas de soro fisiológico. Saúde! 19 gotas de soro fisiológico. Alguns lugares colocam 20 gotas de soro fisiológico e uma gota de sangue total, que daria para 21, né? A diluição.
Após fazer isso, eu vou colocar uma gota dessa suspensão de hemácia em cada tubo e vou colocar em cada um deles uma gotinha ali do antissoro. Então, aquela gotinha do antissoro, ela tem entre 25, né, que já vem um contra-gotas, tem de 25 a 50 microlitros. Porém, para quem tem uma rotina muito grande, isso é um desperdício. Então, geralmente se usa 15 microlitros. Aí eu uso uma pipeta automática com 15 microlitros e uso, alguns lugares usam 10 também. E uso também de sangue a mesma quantidade, certo? Então, vai ser proporcional 1 para 1. A mesma quantidade que eu botar de sangue do paciente, eu tenho que botar de reagente, tá? Independente de que quantidade seja, tem que ser 1 para 1. Então, se eu botar 25 microlitros de sangue, 25 de reagente. 50 de sangue, 50 de reagente. 10 de sangue, 10 de reagente, certo? Vai ser sempre proporcional, 1 para 1. Aí eu coloco os tubos identificados, coloco o antissoro em cada tubo, o anti-A, anti-B e o anti-AB, e o RH, né? O anti-D. Às vezes não, tem lugares que utilizam controle de RH e outros lugares não. Seria um tubinho a mais aí. Então eu vou transferir 50 microlitros ou a quantidade que fosse usada, né, de amostra do paciente ou da suspensão de hemácia, que é sangue, soro fisiológico mais sangue para cada tubo, que já tem os reagentes nele. Então primeiro eu coloco em cada tubo os reagentes, depois eu coloco o sangue ou a suspensão de hemácia a 5%. Vou homogeneizar e vou centrifugar por 15 segundos de 3.000 a 3.600 ou 3.500 RPMs. Vou agitar o tubo, isso é importante. Quando a gente centrifuga, vai formar uma bolinha de células no final do tubo. Por quê? Tudo que é pesado desce pela lei da gravidade. Mas, para a gente fazer a leitura, a gente tem que homogeneizar. Então, na hora que os tubinhos saem da centrífuga, eu vou homogeneizar. Se eles voltarem a ficar tudo vermelhinho, esse teste é negativo. Se eles continuarem aquela bolinha vermelhinha, esse teste é positivo. Ou se não fizer a bolinha, mas fizer um craquelado, esse teste é positivo. Então, eu só dou a leitura do teste depois que eu ver a formação do imunocomplexo. Alguns lugares medem a intensidade dessa aglutinação. Então, se ficar só uma areinha, ela é positiva, porém fracamente. Se ficar forte, formando o botão de hemácia, ela é positiva, fortemente positiva. Então, quando eu vou fazer... Aqui é só esse passo a passo que eu já falei, tá bom? Aqui é quando a gente faz uma pesquisa de RH que ela dá negativa. Então, quando o meu fator RH deu negativo, a gente tem que confirmar, porque existe uma questão chamada D fraco. O que quer dizer o D fraco? Sabe lá quando eu vi que na superfície da minha hemácia eu tenho ali antígenos D? Algumas pessoas, vamos dizer, que tem a quantidade suficiente de antígeno D, que aí a reação vai ser bem forte. E tem pessoas que têm bem pouquinho antígeno D. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos dizer que uma pessoa que tem quantidade certa de antígeno D teria aí 20 antígenos D na superfície da hemácia. Uma pessoa que tem pouca quantidade teria aí 5, 10. Então, essa reação seria mais fraca, né, do que quem tem todos os antígenos de superfície do fator RH, certo? Então, a gente chama isso de D fraco. Então, o D fraco é quem tem o antígeno D na superfície da hemácia, porém em pouca quantidade. Então, a gente diz que ele é fraco, certo? Para definir se ele é D fraco ou se ele é realmente negativo, a gente faz a pesquisa do D fraco. O que é que essa pesquisa diz? O fator RH ele é uma imunoglobulina, né, presente na superfície das hemácias, de classe IgG. Então, ele reage melhor a altas temperaturas. Então, se eu já tenho pouca quantidade, o interessante é deixar ele um pouco no banho-maria para simular a temperatura do corpo para ver se ele reage. Se ele ainda assim não reagir, a gente vai utilizar o soro de Combis, que é um reativo para fazer ele aparecer, né, para facilitar a visualização dele se ele existir na superfície da hemácia.
Se o teste assim continuar negativo, aí a gente diz que essa pessoa realmente é RH negativo. Se em qualquer momento desse teste, da pesquisa de DEFRACO, ele positivar, formar um imunocomplexo, né, aglutinar, então a gente diz que essa pessoa é positivo e no exame sai positivo para DEFRACO, porque o fator RH dessa pessoa é positivo, certo? Se dá negativo, realmente a pessoa é fator RH negativo. Então, é um teste confirmatório quando o fator RH dá negativo. Como é que a gente faz? A gente pega o tubinho de negativo e vai incubar ele a 37 graus Celsius por 15 minutos. Após isso, a gente centrifuga, né? Esse valor aí de 3.400 pode ser 3.500, 3.600, certo? Por 15 segundos novamente. Faz a leitura e ver se houve presença ou ausência de aglutinação. Se houve presença, já coloca positivo para DEFRACO no laudo. Mas continua com a prova até o fim. Se não aglutinar, aí eu vou fazer a pesquisa para ver se o paciente é positivo para DEFRACO, dando continuidade a esse teste. Eu vou fazer uma lavagem com soro fisiológico, então quando a gente chama lavar é encher o tubo de soro, não precisa encher até a tampa, certo? Porque a gente vai descartar isso depois. Então eu vou colocar uma quantidade, alguns lugares dizem 1 ml, outros lugares botam a próprio olho assim, sem ter quantidade. Mas eu vou colocar soro fisiológico, centrifugo, aí tiro esse soro o máximo que eu puder, lavo novamente e repito esse processo aí 3 vezes. Então, quando a gente chama lavar as hemácias, fazer a lavagem, é colocar soro fisiológico, centrifugar, tirar o sobrenadante do soro e fazer o mesmo processo novamente. Esse é mais demorado porque eu tenho que fazer essas 3 lavagens de forma obrigatória, certo? Aí eu desprezo o último sobrenadante, a última centrifugação, me desculpem, é de 1 minuto e não 15 segundos. Então, são 2 de 15 segundos e uma de 1 minuto. Desprezo o sobrenadante, adiciono o reativo, que a gente chama ele de soro de Combis, que é um anti-IgG. Eu coloco 2 gotinhas, totalizando aí 100 microlitros, vou homogeneizar e vou centrifugar novamente. Quando tirar, eu homogenizo e faço a leitura. Se formar a aglutinação, positivo para DEFRACO. Se não formar, essa pessoa é negativo. Porém, alguns lugares podem, geralmente só isso é feito quando é para o hemópata para transfusão, continua ainda, certo? Mas geralmente no laboratório de rotina, colocou o reativo de Combis, já vai dar o diagnóstico. Porém, existe ainda o controle de Combis, que é um teste que a gente faz para ver se a prova, né, dos novos, vamos dizer assim, é uma prova para saber se o teste até agora foi correto. Aí, obrigatoriamente, depois que eu botar o controle de Combis, ele tem que positivar, certo? Eu faço o mesmo processo de centrifugação e ele obrigatoriamente tem que positivar com controle de Combis. Se não positivar, houve algum erro aí em todo o processo e a gente repete novamente. Aqui eu tenho uma classificação em tubo, né? 2 na verdade. E agora a classificação em lâmina. Quando a gente faz em lâmina, alguns lugares fazem em lâmina usando a suspensão de hemácia, o que vai eliminar as interferências, é mais confiável. Outros já botam sangue total, homogeniza do jeito que veio a amostra e coloca uma quantidade, né? No caso aí eu estou dizendo uma gota, mas como eu falei, pode ser a mesma quantidade que eu for botar de amostra, eu boto de reagente, só que eu faço isso na lâmina, homogenizo esse sangue por alguns segundos e eu já vou ter o resultado. Que seria assim, ó. Aqui um resultado negativo, porque o sangue tá igual no tubinho. Aqui, ó, tá vendo o craquelado que eu falo? São pequenos aí partículas de aglutinação. Ou ele pode ser mais forte, assim, ó. Tá vendo que ela vai juntando mais? Aqui eu já tenho uma aglutinação mais forte. E tem umas, às vezes, que fica uma areinha tão fininha, assim, que você quase não percebe que ela é positiva. Fica só uma areinha. Então, a gente tem que analisar muito bem e, de preferência, contra a luz, que é para a gente conseguir visualizar essa areinha. Se tem alguma dúvida, faz a prova reversa, porque a gente não pode ter dúvidas
com o sistema ABO-RH, porque isso pode levar a um agravamento, né, do quadro do paciente, ou pode levar até a morte desse paciente se ele receber uma transfusão errada. Aqui eu tenho um AB, o tipo AB, aqui o tipo A, aqui o B, aqui. Sim, porque esse paciente, no caso aqui, ó, aqui é uma reação positiva para AB e aqui positiva para A. Aqui é do mesmo paciente. E por que ele positiva no AB e não positivou no B? Porque essa pessoa não tem A e B, ele não é AB, ele é A. Só que no AB não tem A e B, aí ele é A e positiva no AB, porque o AB também tem A. Mas ele só seria AB se ele positivasse nos três. Para ele ser AB, tinha que positivar no A e positivar no B. E a prova seria o AB, né? Se essa pessoa fosse B, então ela positivaria no B e positivaria no AB. E no A daria negativo. Aqui é o D, que no caso seria o fator RH, né? Positivo ou negativo. E aqui é a prova reversa. Aqui é o controle de RH, né? Que dá o contrário do que o RH deu. Aqui, ó, eu tenho um RH positivo. E quando eu vou fazer o controle dele, como eu falei, é a prova dos 9. Então, essa prova tem que ser o contrário. Então, se aqui positiva, aqui tem que negativar. Se aqui negativa, aqui tem que positivar. Mesmo caso aqui, é a prova reversa para o sistema ABO. Aqui a gente usa as hemácias do paciente e na reversa a gente usa o soro do paciente e hemácias já feitas em laboratório, tipo A e tipo B. Aqui eu tenho os resultados, que foi feito em uma aula aí com outra turma. E aqui eu tenho os resultados. Ó. Aqui eu tenho positivo para A, negativo para B, positivo no AB, porque o AB também tem A, então essa pessoa é A. E o fator RH positivo, então ela é A positivo. Aqui eu tenho só os aglutinogênios, aglutininas, como a gente já viu, né? E o antígeno e o anticorpo. Aqui temos um exercíciozinho para vocês treinarem o aprendizado. E nossa aula de quarta será a hemoterapia e a aula de sexta será a nossa revisão, então será online. Peço que todos se programem aí para assistir a aula de sexta-feira. Muito obrigada a todos. Não esqueçam de dar o like para mim e para a ETR, tá bom? Se inscrevam em nossas redes sociais para que possamos trazer conteúdos bem satisfatórios, criativos e educativos para que vocês levem aí aprendizado para o resto da vida. Um beijão a todos, bom estudo!